que altura é que surge a escrita? Porque a Beatriz Meireles, quando eu tomei contacto consigo pela primeira vez, através do Rui Ferreira, eu disse, Rui, esta mulher deve ser extraordinária, mas como é que ela consegue conciliar o tempo? Olha, há bocado eu não lhe falei da minha mãe, mas eu tenho de falar da minha mãe também. Falei muito do meu pai nesse exemplo de entrega à comunidade e cívico, mas a minha mãe sempre foi uma mulher muito dinâmica e lutadora. E eu acredito que mesmo esta ligação que eu tenho à cultura, e principalmente às artes, a minha mãe sempre pintou, a minha mãe tem uma ateliê em casa, a minha mãe tem uma mufla, portanto um lugar onde queima porcelana que pinta ou azulejos. Portanto, a minha vida durante a infância e a adolescência também foi em contacto com essa realidade. Pergunta-me se ela é de Belas Artes, não, ela é de Farmácia. Como é que se chama? A minha mãe, Margarida. Foi a sua musa inspiradora? A minha mãe, creio que é uma pessoa bastante sensível, talvez sensível demais, e ela passou-me essa sensibilidade, creio eu. E esta vontade de fazer. A minha mãe não havia nada para fazer, e eu também não. Eu se tenho uma coisa para fazer amanhã, eu faço amanhã. Se eu tenho uma coisa para fazer daqui a 20 dias, eu não faço no 20º dia, eu faço no 5º, no 4º, e fica assim tratado. Portanto, a ligação à literatura, eu sempre tive muitos livros em casa, que o meu pai comprava, e a minha mãe comprava livros de arte. Portanto, eu sempre tive literatura em casa e livros de arte, dada a ligação da minha mãe e esse gosto que ela tinha, esse hobby pela pintura. Relativamente a esta minha paixão pela escrita, é anterior à variação com pluros. Eu comecei a escrever por volta de 2012, 2013, portanto, mais ou menos na altura da variação sem pluros, e a partir daí, uma ideia para uma história não é estanque. Nós não temos aquela ideia e começamos a escrever logo sobre ela. Por exemplo, eu posso lhe dizer que já tenho um livro a nascer dentro de mim que não está escrito. Já ando a pensar sobre isso. Já ando a construir personagens, já ando a tentar apanhar coisas que possa apanhar e que me interessem para essa história. O primeiro livro que eu escrevi, eu digo isto, as pessoas não acham muita piada, mas eu sou assim, eu sou um bocadinho transparente, às vezes é mau, mas o meu primeiro livro não foi grande coisa. No entanto, eu acho que foi fundamental para o caminho. Como é que se chama? Depois da Morte, um Amendoal em Flor. Depois? Depois da Morte, um Amendoal em Flor. É uma novelazinha muito pequenina. O segundo livro, que já é um romance, O Visconde das Camélias Carmesins, já é um livro mais pensado, já é um puzzle que encaixa melhor, já é um livro que revela alguma maturidade, e eu que acredito que com o treino, essa maturidade também vai crescendo e a escrita vai crescendo. E eu posso lhe dizer que tenho um livro na gaveta, um romance desde 2022, seguramente. E se eu lhe disser que eu acho sempre que já o acabei e depois chego à conclusão que não o acabei, eu achava que eu tinha acabado no último dia do ano anterior e já lhe descobri defeitos e, portanto, já estou a pegar nele outra vez para o corrigir. Por isso, aquele livro já teve 500 versões, porque eu acho sempre que não está pronto. Ao longo destes anos todos, na advocacia eu já era uma pessoa que tinha muito relacionamento com muita gente. Claramente agora, como vereador, ainda tenho mais. Quais são os momentos em que tem essa inspiração para escrever? Poesia em qualquer altura. Qualquer altura. Poesia, até no telemóvel escrevo. Por exemplo, ou antes de dormir, poesia, pego no telemóvel e até escrevo logo no telemóvel. Se for um conto infantil, eu costumo dizer que os contos infantis eu escrevo nos momentos de pausa, em que estou a meio de histórias um bocadinho mais pesadas. É nos momentos de pausa. Eu devo ter para aí 2 livros infantis na gaveta. Atrevo-me a colocar aqui esta questão. O filhote, o Bernardo, serve também de inspiração? Serve. Quase que adivinho. Serve, por exemplo, Leonor e a Bailarina ao Vento. Eu fui bailarina em pequenina, lá está, e tenho memórias desse tempo. E o Bernardo escreveu um poema muito engraçado para a idade que ele tinha, e ele não gosta nada que eu fale sobre isto. Fica mesmo muito chateado com a mãe quando eu falo sobre isto. Ele escreveu algo deste estilo: vento sai daqui e vai para outro lugar. Será que quer ir para outro país? Mas enfim encorajou-se e saiu por aí a constipar. E portanto, a Leonor e a Bailarina ao Vento, o vento foi o Bernardo que o criou. Maravilha. Só por me ter dito este poemazinho. Voltando à escrita, voltando à literatura, disse que tinha 6 livros, para além de outros que estão guardados e outros que tem naturalmente em mente para desenvolver e passar ao livro propriamente. Qual foi o livro que até hoje lhe deu mais trabalho? Foi este que lhe disse há pouco, que está desde 2022 sempre por acabar. Por acabar. E porquê? Há sempre coisas novas que aparecem, novas ideias? Não, porque lá está. Porque escrever poesia, há quem diga que é um vómito, não é? Já não me lembro quem, mas há quem diga que é um vómito. Escrever prosa já não é assim. Pois. Nós temos de ter, como eu disse há pouco, um puzzle bem montado. Para fazer um puzzle bem montado, nós temos de fazer uma cronologia. Temos de perceber que uma pessoa que tem 50 anos não fazia aquelas coisas. Temos de perceber que aquela pessoa que tem aquela personagem na história com 60 não pode ter um filho tão pequeno. Não podemos cometer esse tipo de erros na construção da narrativa. E, como tal, às vezes eu faço guiões. O nome das personagens, nasce no ano tal, vai para a faculdade no ano tal, morre não sei quem, para tentar não me perder. Eu, por exemplo, nessa história que digo sempre que está inacabada, eu faço, estou sempre a fazer contas. Para quem não gosta tanto de fazer contas, eu estou sempre a fazer contas para ver se na história as coisas batem certo. Por exemplo, quando foi desta história do Visconde das Camélias Carmesins,
passava-se no século XIX. Ora, eu não os ia colocar com inteligência artificial Claro, ou com telemóvel, claro. não é? Portanto, as coisas têm de bater corretamente. Há bocado estava a perguntar-me quando é que eu escrevia. A prosa é mais difícil ter tempo. Apesar de ter os guiões prontos ou a história na cabeça, ou estar ela a construir-se e a nascer, como disse há pouco, é mais difícil. Então, o que é que eu faço? Nesses períodos que estou a escrever e dedicada a essa história, ou é à noite, quando toda a gente já está a dormir, ou é de manhã, quando ainda toda a gente está a dormir. Ou, porque eu nunca fui pessoa a dormir muito, não sou como o antigo presidente Marcelo. Beatriz Meireles, e então, qual tem sido a receptividade que a doutora Beatriz Meireles tem tido por parte dos leitores? Tem sido boa essa... Sim, mas eu ainda estou a começar. A começar, já com 6 livros Sim, editados. sim, ainda estou a começar. E depois há aquele ditado que santos da casa, não é? Nunca fazem milagres, como é que é direitinho? E às vezes eu penso, e por questões éticas, não gosto de me fazer de convidada, mas por vezes sinto que as pessoas em Paredes podiam me convidar mais para ir apresentar os meus livros, mas lá está, os santos da casa não fazem milagres. E eu não me sinto à vontade para fazer o que a maioria dos autores fazem, que é eles próprios pedirem para irem a qualquer lado. A edição tem sido sempre a mesma editora? Não, já mudei 3 vezes. 3 vezes? Sim, já mudei 3 vezes. Aconteceu de formas diferentes, formas de edição diferentes. O primeiro editor, no primeiro e segundo livro, os termos do contrato são sigilosos, mas na generalidade adquiri livros, portanto paguei parte. Pois. Quer no primeiro e no segundo. No terceiro, candidatei-me a um concurso e fui selecionada, no entanto também paguei parte. E neste último, não paguei propriamente a edição, mas paguei um curso de mentoria e marketing para escritores. Portanto, houve um acompanhamento durante um ano, que de certa forma também compensou a edição. Mas lá está, hoje em dia os editores para sobreviverem também é muito complexo, porque as pessoas gostam muito de estar assim com o dedo, mas de ler em profundidade acho que a percentagem não é assim tão grande, segundo dizem as notícias. Vai sair quando? Está previsto quando? Olha, não sei. Como essa história que está acabada, está sempre inacabada, não sei se é precoce que seja este ano.